Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2017. A seguir, os líderes de duas religiões mundiais juntos na Terra Santa. Seus laços de amizade assinalam um local e uma época ímpar na história da Igreja. A tão aguardada chegada da estátua do Cristo ao centro de visitantes do Templo de Roma veio acompanhada de outras 12 raras obras de arte. Além disso, na conferência Rootstack 2017, uma dedicada equipe de pesquisadores revela laços de família desconhecidos a LeVar Burton. Presenteamos sua família a você nesta pasta. É um momento emocionante que poucos esquecerão quando a história da família é o presente. Essa é minha gente. Essa é a sua gente. E é aqui que eles estão. E o coro do Tabernáculo Mormon retorna ao Capitólio americano. Mas primeiro, numa época em que cada vez menos pessoas vão à igreja, adolescentes do norte de Nova York dão lugar à religião em sua vida. É importante ter religião na vida, porque isso nos dá direção e nos dá propósito. Ter religião nos dá paz, nos dá consolo. E ajuda especialmente a nós, jovens no ensino médio, porque nos deparamos com muitas tentações. Os Mormons acreditam que há quase 200 anos, em uma cidadezinha chamada Palmyra, Nova York, Joseph Smith restaurou o evangelho como organizado por Jesus Cristo quando esteve na Terra. A Fazenda Smith é um lugar muito especial. Acho que é porque humaniza Joseph Smith para mim. Vemos a casa dele e como é simples, como o começo de sua vida foi bem humilde, e isso se torna mais real. Joseph Smith foi a tantas igrejas diferentes, querendo saber qual delas era a verdadeira. Ele começou a ler a Bíblia e leu Tiago 1:5, e teve no coração essa forte impressão de que deveria fazer o que aquela escritura dizia. Ele perguntou ao Pai Celestial a qual igreja se filiar e recebeu uma resposta. Esses jovens aceitam o conselho daquela escritura bíblica. Acho que é importante pedir a Deus orientação para a nossa vida, porque existem tantos caminhos confusos no momento. Mas o Pai Celestial quer o melhor para os seus filhos e Ele proverá. Quando colocamos as coisas em perspectiva, passamos a pensar, puxa, Ele é nosso Pai, Ele nos ama. E isso faz tudo parecer melhor, porque sabemos que temos valor. No sábado, 4 de março, um grupo de adolescentes participou de um programa especial transmitido da histórica fazenda de Joseph Smith, com líderes da Igreja Mormon, o presidente Henry B. Eyring, da primeira presidência, e o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Vocês são uma geração real, escolhida. Os jovens tiveram a rara oportunidade de enviar perguntas online antes do programa para os apóstolos responderem. Alguns adolescentes puderam fazer perguntas ao vivo. Minha pergunta é, o que podemos aprender sobre revelação pessoal? Foi mesmo uma experiência maravilhosa. A sensação de estar cara a cara com os jovens, ouvir as suas perguntas e sentir a sua fé e o que eles têm no coração. Foi extremamente reconfortante. Todos nós precisamos de pessoas com quem contar, principalmente os jovens. Precisamos de heróis e de heroínas. Precisamos de bons exemplos. E queríamos que eles saíssem daqui acreditando que podem contar conosco. Que soubessem que nós sabemos. E acho que cada geração precisa disso. Líderes de 3 religiões diferentes, unidos em uma só causa. Não estamos sós na luta para defender a santidade do casamento. Nossa mensagem tem repercussão mundial por ser uma verdade universal. Todos se manifestam com firmeza em defesa do casamento tradicional. Isso não é nada menos que uma completa revolução. A transformação do casamento em uma instituição puramente social na qual é fácil entrar e que é facilmente dissolvida. Essa revolução fundamenta-se em ideias radicais de autonomia individual e de direitos individuais que colocam a vontade do indivíduo muito acima da vontade de Deus. Nós acreditamos sem sombra de arrogância que Deus está do nosso lado. Além disso, temos plena confiança no poder da oração
no que diz respeito a essa batalha cultural em que estamos engajados. Esses papéis distintos do pai e da mãe são manifestações distintas e de igual importância do amor divino. São ecos distintos, mas igualmente fiéis do Todo-Poderoso. E esse conceito se perde quando se redefine o casamento. O Elder Bednar explicou como a sociedade redefiniu o casamento e disse que o enfraquecido casamento tradicional pode ser revigorado. Uma das principais tarefas de nossa época, na qual os fiéis de nossas diferentes religiões precisam se unir, é de ajudar as pessoas a entender o verdadeiro significado e propósito do casamento. Todos, principalmente os da nova geração, precisam perceber como a vida em família é rica e como tem o potencial de desenvolver o nosso melhor. O cardeal Dolan concorda. O exemplo é a chave. Todos querem ser felizes. É algo que temos em comum, certo? Todos querem ser felizes. E se os casados mostrarem que o meio que Deus preparou para sermos felizes é quando homem e mulher se entregam um ao outro sem reservas e sem egoísmo, num amor tão frutífero que se manifesta em um bebê, é assim que somos mais felizes. Se conseguirmos reconquistar esse brilho, isso mostrará ao mundo a santidade do casamento, definido por Deus. O Instituto Witherspoon, em 9 de março, promoveu um evento em Nova York, derivado do Colóquio sobre o Casamento, ocorrido no Vaticano em 2014. Líderes de mais de 50 religiões compareceram, inclusive o apóstolo mórmon Henry B. Eyring, da primeira presidência. Essa questão não diz respeito a apenas esta ou aquela igreja. É uma questão que transcende as barreiras religiosas. As decisões que tomamos hoje influenciarão muitas gerações e terão consequências importantes. Veremos efeitos contínuos dessas coisas, dessas tendências da sociedade e do que fazemos agora. Isso afetará as gerações futuras. O Elder Jeffrey R. Holland, dos 12, entregou ao cardeal Timothy Dolan o prêmio de liderança visionária na histórica igreja de Riverside, em Nova York, em outubro passado. Um dos motivos pelos quais agarrei essa oportunidade foi porque faz 7 anos e meio que eu venho querendo conversar com os líderes sud desta comunidade. E agora nós conseguimos. Então, quando recebi o convite, não apenas me senti honrado pelo prêmio, mas quantas pessoas temos aqui hoje? 450 pessoas. Isso é coleta dobrada de onde eu venho, eu disse, para usar um termo católico. Ótimo, vai ser uma ótima noite. Como arcebispo da Arquidiocese de Nova York, o cardeal Dolan há tempos promove iniciativas interreligiosas envolvendo a família, a fé e a liberdade religiosa. E o Elder Holland prontamente salientou sua longa lista de virtudes. Há muitas coisas que nos unem e que são causas em comum. E é nisso que o cardeal Dolan é tão bom. Ele é muito acessível e fácil de amar, ele é bem articulado e influente, e esperamos que ele veja em nós o tipo de amigo que vemos nele. Em um amplo arranjo organizacional no ensino universitário, o sistema educacional da igreja está levando o ensino superior aos 4 cantos da terra. O Pathway foi criado para disponibilizar oportunidades de educação universitária àqueles que, de outra forma, não as teriam. BYU Pathway Worldwide oferecerá certificações com opções que conduzem a programas de graduação em todo o mundo e com uma significativa redução no custo do curso. Clark G. Gilbert, que acaba de deixar a posição de reitor da BYU Idaho, foi nomeado novo diretor do programa. Centenas de milhares de membros em toda a igreja estavam orando por bênçãos para a vida deles. Agora, eles têm a possibilidade de alcançar mais do que imaginavam. O programa mundial BYU Pathway começou há 8 anos na BYU Idaho, com apenas 50 alunos em 3 estados piloto. Desde essa época, expandiu-se para 500 locais e quase 57 mil alunos. Às vezes a gente acha que teve todas as oportunidades possíveis e aí, do nada, recebe essa bênção maravilhosa. Para mim, foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Se não fosse pelo Pathway, não sei onde eu estaria. O Pathway tem sido um verdadeiro milagre para mim. Para mais informações, visite pathway.lds.org. Em seguida,
Do topo das montanhas de branco mármore, o Cristo chega a Roma quando voltarmos. A igreja atualizou seu site oficial Mormon e Gay. Uma das coisas de que gosto sobre o conteúdo desse site é que as pessoas têm esperança. mormonandgay.lds.org apresenta relatos pessoais de 5 pessoas que têm atração pelo mesmo sexo ou se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais, e inclui suas interações com familiares, amigos e líderes da igreja. A pessoa que está realmente se esforçando tem o Salvador em sua vida, tem esperança, tem felicidade e pode viver cheia de felicidade e de esperança. Eu não sabia como minha vida seria, mas eu sabia que seria no Evangelho. E eu sabia que seria com Deus ao meu lado e que Ele me ajudaria a enfrentar essa experiência que eu tinha pela frente. Tenho que aceitar que vai ser difícil e simplesmente confiar na direção em que o Senhor nos levar. Percebemos que não tínhamos todas as respostas e que talvez não as teríamos nunca nesta terra. Mas precisamos continuar com o que sabemos, que é amamos nosso filho e sabemos que o Pai Celestial ama Andy. Queremos que saibam que nós os amamos. Vocês são bem-vindos. Queremos que façam parte de nossas congregações. Vocês têm grandes talentos e habilidades para oferecer ao reino de Deus na terra e reconhecemos as valiosas contribuições que fazem. Enquanto a construção do templo do Centro de Visitantes de Roma se aproxima do fim, dentro do Centro de Visitantes um grande marco foi alcançado. A instalação da estátua de mármore do Cristo ressurreto, que é uma réplica exata da estátua original Christus, esculpida por Bertel Thorvaldsen, na Itália, e depois levada para a Dinamarca no início do século XIX. Para nós era muito importante fazer algo que tornasse este lugar parte do país, mas principalmente que reconhecesse o Salvador Jesus Cristo. Que símbolo mais perfeito do Salvador e de nossa crença nele poderíamos ter trazido para cá. No Centro de Visitantes de Roma também se encontram réplicas em mármore das estátuas dos 12 apóstolos. As estátuas foram digitalmente medidas e idealizadas para serem exatamente como as originais. Até o mármore veio da mesma caverna em Carrara, na Itália, de onde foi extraído o original usado por Michelangelo. Isso também faz parte da mensagem de todo o Centro de Visitantes. Vamos aprender não apenas sobre Cristo e o chamado dos primeiros 12, mas que sabemos que temos profetas e apóstolos hoje. E do mármore branco, a estátua folhada a ouro do anjo Moroni. A estátua de Moroni, que se encontra no topo de muitos templos da igreja em todo o mundo, foi içada e instalada no Templo de Roma no final de março. Chamado de o Coro da América pelo presidente Ronald Reagan, o coro do Tabernáculo Mórmon atendeu ao chamado mais uma vez. O coro cantou em frente ao Capitólio dos Estados Unidos em 20 de janeiro durante a cerimônia de posse do 45º presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e do vice-presidente Michael R. Pence. Estamos imensamente felizes por ter o coro do Tabernáculo Mormon outra vez na posse. É uma parte da história dos Estados Unidos e a música é bela e faz parte de quem somos como americanos. Estamos honrados em cantar um dos nossos grandes hinos patrióticos, America the Beautiful. A letra foi escrita por Catherine Bates em 1893, durante uma visita ao Pikes Peak, no Colorado. É uma das nossas músicas mais importantes, pois fala sobre o grandioso legado que recebemos e sobre o nosso potencial. A oportunidade de estar em Washington, D.C. é uma chance de servir a este grande país, os Estados Unidos. Uma oportunidade de transmitir ao mundo inteiro a mensagem do poder e cura da música.
posses é uma tradição de família. Meus pais cantaram no coro por mais de 20 anos, meus irmãos também. Eles cantaram na posse de George H.W. Bush e na de Ronald Reagan, e estou feliz por fazer parte dessa tradição de família. Trabalhei para as administrações de Clinton e de Bush, e esta é a 4ª cerimônia de posse da qual participo. Por fazer parte desta organização de embaixadores da boa vontade. Espero que a música do coro traga união ao povo e um sentimento de alegria e paz. A seguir, genealogia como nunca foi antes. Até a nova geração está ansiosa para experimentar. Um novo centro de descoberta familiar foi aberto na Biblioteca de História da Família, na Praça do Templo. Construímos este espaço na esperança de que seja um modo interativo de descobrir qual a história de sua família. Isso lhes permite perceber que podemos conectá-los a seus antepassados, não só pelo nome, mas pela época em que viveram e por aquilo que motivava suas crenças e sua forma de pensar e agir. Este centro de 930 metros quadrados pode receber os milhões de visitantes da Praça do Templo que vêm de todas as partes do mundo a cada ano. Grupos de visitantes chegam aqui todos os dias. Há grupos de escolas locais que estão mergulhando na descoberta da própria família. Há oportunidades para crianças, adolescentes e famílias fazerem isso juntos. Eu ajudei meus avós, que recentemente vieram do Brasil. Eu os ajudei a descobrir de onde sua linhagem vem de verdade. E eles diziam, puxa vida, esse é o meu avô. Olhando ao redor, você vê que isso foi mesmo projetado para as famílias se reunirem e encontrarem a sua própria família. Mas sinto pena dos pais quando dizem aos filhos que é hora de ir embora. A RootsTech 2017 concentrou-se em unir as famílias, quer seja por meio da pesquisa de antepassados, de conectar-se a entes queridos no presente ou da preservação de legados familiares para o futuro. Os apresentadores de um famoso programa de TV sobre reformas, Drew e Jonathan Scott, contaram histórias de seu passado. Adoro poder vir aqui com milhares de pessoas na plateia nos ouvindo. São fãs de nossos programas, mas estão igualmente entusiasmados com genealogia. Os gêmeos se interessaram por história da família ainda meninos, quando descobriram de onde vinham seus antepassados. Somos escoceses. É uma herança muito rica. Vocês nunca encontrarão ninguém mais nerd do que nós. Temos nossa própria coleção de armas medievais e uma armadura feita sob medida. Mandei fazer uma armadura de verdade, sob medida, para mim. Há um título de nobreza na Escócia, que também faz parte da nossa herança, o que significa que, se de fato pedíssemos, poderíamos nos tornar lords. Talvez devêssemos. Lord Scott. Lord Scott, soa muito bem. Na sexta-feira foi o dia da herança africana. LeVar Burton é conhecido por seu papel na famosa minissérie de TV Raízes, bem como seus papéis em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração e no programa infantil Reading Rainbow. Ele é apaixonado pela herança africana. O passado é o prelúdio do presente, que não dá para seguir para o futuro com o mínimo grau de confiança, consciência ou intenção, se não soubermos quem somos. Burton não conseguiu ir muito longe em sua história da família porque é difícil encontrar os registros, mas o Family Search encontrou dados que remontam 4 gerações de seus antepassados e presenteou-o com esses nomes. Presenteamos sua família a você nesta pasta. Estes são os documentos que mostram todas essas pessoas. Essa é nossa homenagem a você e a seus antepassados.
As histórias da minha família só chegam a uma certa geração. Receber a história desde antes da abolição da escravatura é um presente imenso. Buddy Valastro, proprietário da confeitaria Carlos Bakery, em Nova Jersey, falou sobre o que une sua família. Nada une mais as famílias do que a comida. Algumas das minhas melhores lembranças ocorrem ao redor da mesa de jantar, ou criando pratos ou em feriados com minha família. Na Rootstack, Valastro julgou um concurso especial de decoração de bolos. Vai ter que ser pelo sabor. Ele acredita que é importante preservar o legado de sua família, transmitindo aos filhos suas habilidades. O melhor atributo que recebi das minhas raízes e da minha história é minha ética de trabalho. E acho que tenho a mesma ética profissional que meu pai tinha. Se há uma coisa que quero passar para meus filhos, é isso. O presidente Russell M. Nelson e sua esposa Wendy Nelson foram os palestrantes convidados do Dia de Descoberta Familiar. Eles desafiaram todos a dedicar tempo para pesquisar seus antepassados. Caros irmãos e irmãs, rogo-lhes que ofereçam sacrifícios de tempo ao Senhor, aumentando o tempo que passam fazendo o trabalho de templo e história da família. Gostaria de fazer um desafio a cada um de nós para que esse sentimento maravilhoso permaneça e até aumente. Incentivo vocês a, em espírito de oração, ponderar que tipo de sacrifício, de preferência de tempo, vocês podem fazer para, neste ano, participar mais do trabalho do templo e história da família. O coro do Tabernáculo Mórmon e a orquestra da Praça do Templo realizaram um concerto especial dedicado à música de Rodgers e Hammerstein. O concerto foi inspirado no tema da conferência Rootstack 2017, Música é Coisa de Família, e teve como convidado especial o solista Dallan Vale Bayles. O neto de Oscar Hammerstein, Andy, naturalmente assumiu as rédeas do espetáculo. Minha música favorita no momento se chama Hello Young Lovers. Há um verso nela que é extremamente pessoal para mim. Ele diz, eu sei como é ter asas nos pés. A gente voa pela rua na esperança de se encontrar. E esse encontro não é só por acaso. Isso descreve bem como conheci minha esposa. Então, toda vez que ouço esse verso, eu choro. Sinto-me muito honrado de que o coro do Tabernáculo Mórmon tenha decidido dedicar uma noite a Rodgers e Hammerstein. Acho que é um encontro perfeito. A música de Rodgers e Hammerstein é muito espiritual, cheia de esperança e tão positiva que parece que foram feitos um para o outro. Uma coleção histórica ímpar de discursos feitos por mulheres da igreja chegou às prateleiras das livrarias no final de fevereiro. O livro At the Pulpit foi publicado pela editora The Church Historians Press, da Igreja Sud. O livro contém 54 discursos realizados por mulheres de 1831 a 2016. A coleção também apresenta o contexto histórico em que os discursos foram feitos e serve de recurso complementar para o estudo sobre a igreja e de pesquisa acadêmica sobre o papel das mulheres na igreja. Os leitores desse livro serão inspirados pelo modo como as mulheres sintetizaram suas crenças e seu entendimento da doutrina da igreja, quer seja ao púlpito em uma ocasião formal ou em uma reunião da Sociedade de Socorro, que é um ambiente participativo, ou mesmo em um artigo publicado no jornal Woman's Exponent. As mulheres tinham a oportunidade de dirigir-se a outras mulheres e ao público em geral.
Um evento foi realizado no início de dezembro para comemorar a conclusão de um projeto único de genealogia que permite que registros de um passado difícil sirvam como guia para um futuro melhor para milhões de norte-americanos. É uma honra estar aqui nesta ocasião tão feliz para comemorar a conclusão da indexação dos registros da Agência Friedman em uma instituição que serve de símbolo de resiliência e otimismo, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americanas. Os registros da Agência Friedman são um imenso conjunto de documentos que mostram o esforço do governo no final da Guerra Civil dos Estados Unidos para ajudar as pessoas em meio a uma grande transição. Essa agência trabalhou para facilitar a transição da escravidão para a liberdade, da condição de propriedades para a de cidadãos, de pessoas vistas como sub-humanas para indivíduos, membros de famílias. O novo banco de dados permite que se transponha a barreira genealógica de 1870, que muitos afro-americanos consideravam intransponível. Os registros da Agência Friedman são a chave para abrir uma porta nesse muro de 1870. Com esses registros agora disponíveis e indexados especialmente para computador, muda-se a mentalidade de que não há como achar minha família. A esperança que vem disso é imensa. Assim, permite-se que milhares de pessoas como eu encontrem a si mesmas, que se conectem com um passado que haviam perdido. O que quero fazer é agradecer a todos os voluntários. Quero agradecer ao Family Search. Quero agradecer ao Arquivo Nacional, porque o que vocês fizeram, de fato, foi ajudar milhares de pessoas a ser curadas. Acho que em 50, 100 anos, eles olharão para trás para este período, para o que fizemos em 2016 como um catalisador dessa recuperação. Eles perceberão que nos unimos para dar voz àqueles que não a tinham. É importante, eu acho, que todos sintam que pertencem a um lugar, saibam onde se encaixam, qual é a história da qual fazem parte. Especialmente nessas histórias que são tão comoventes, às vezes muito difíceis e até trágicas, mas é a história de pessoas que, em sua maioria, deram o melhor de si. Isso ajuda, eu acho, alguém aqui e agora a dizer: isso faz parte do meu passado. Tenho antepassados que preciso honrar. Tenho pessoas que deram o melhor de si e eu darei o melhor de mim. A seguir, Seja a Luz do Mundo mantém o espírito de Natal por muito tempo e alcança mais pessoas do que jamais imaginou-se possível. Rolando Villazon, o tenor internacionalmente renomado, com seus inigualáveis dons teatrais e musicais, apresenta-se no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Dissemos, temos que trazer Rolando para Salt Lake City. E o ideal seria convidá-lo a participar de nosso concerto de Natal. Passei pela segurança e a pessoa que pediu meu passaporte perguntou: "O que veio fazer aqui?" Respondi: "Vou cantar com o coro do tabernáculo." E ele disse: "Nossa, então você deve ser bom." Levou só uns 5 minutos para que o coro e a orquestra estivessem totalmente à vontade com ele. Eles o amaram e aceitaram como parte do coro. Adorei seu arranjo, é maravilhoso. Vocês deram um toque mexicano e eu coloquei meu poncho mexicano para o arranjo. Não importa no que acreditemos, quais sejam nossas crenças ou nossa religião, o Natal é uma época que abre o coração. O Natal é uma época que nos volta uns para os outros.
Na época do Natal, a iniciativa Seja a Luz do Mundo incentivou as pessoas a servir como Jesus serviu. Esses vídeos, produzidos em 33 idiomas, foram assistidos quase 83 milhões de vezes, em cerca de 200 países. Foi envolvente porque as pessoas foram incentivadas a fazer coisas simples que as ajudaram a entender o verdadeiro significado do Natal. Essa campanha foi realmente internacional em seu alcance e escopo. Foi possível adaptá-la a diferentes áreas do mundo, Ásia, África, para atender às necessidades das pessoas. O objetivo central da campanha era transmitir a luz e o amor do Salvador de maneiras simples e significativas aos que estão mais próximos de nós. Esperávamos que as pessoas não apenas aprendessem mais sobre o Salvador, mas que aprendessem isso fazendo o que ele fez. 25 maneiras em 25 dias. Quem aceitou esse convite, aprendeu sobre ele. O foco está no Salvador do mundo, que é a verdade. E acho que pessoas de todo o mundo se identificaram com essa verdade. Isso teve um impacto ainda maior nas crianças. Espero que o que aprendemos com essa iniciativa, ao participar e aprender com o exemplo dele, nos torne tão empenhados em servir em junho como em dezembro. A seguir, faremos a volta ao mundo para conferir um dos períodos em que mais se constroem templos. Venham, venham! Vocês são tão corajosos. Enfrentaram esse frio. Deus os abençoe. Foi um ano movimentado com a construção e a conclusão de muitos templos em todo o mundo. Celebrações culturais animaram muitas dedicações e ainda haverá mais dedicações de templos. Começaremos cruzando o Atlântico até Paris, na França, onde em 2011 o presidente Thomas S. Monson anunciou o projeto do Templo de Paris. O templo fica em Les Gesnys, nos subúrbios a oeste de Paris. A visitação pública está programada para começar em 22 de abril e ir até 3 de maio. O Templo de Paris, França, será dedicado no domingo, 21 de maio, em 3 sessões dedicatórias. Será o primeiro templo dedicado na França. O ano passado e este ano marcam uma série de dedicações e aberturas de terra. Vamos levá-los ao local do que será o Templo de Winnipeg, Manitoba. A terra foi aberta em 3 de dezembro, numa cerimônia dirigida pelo elder Larry Y. Wilson, dos 70. O Templo de Winnipeg será o 9º do Canadá e o primeiro da província de Manitoba. Vamos para o Hemisfério Sul. Em 4 de março foi realizada a cerimônia de abertura de terra de 2 templos na América do Sul. O Templo de Arequipa, Peru, perto do Oceano Pacífico, e o Templo do Rio de Janeiro, perto do Oceano Atlântico. Será o 3º templo no Peru e o 9º no Brasil. Da América Latina, as Montanhas Rochosas, o Templo de Fort Collins, Colorado, foi dedicado em 16 de outubro. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo em 3 sessões e realizou a cerimônia de assentamento da pedra angular na presença de membros da comunidade e da igreja. É uma maravilhosa celebração e louvamos ao Senhor quando vemos essas majestosas montanhas, as montanhas rochosas a oeste e as planícies a leste, e aqui neste lindo lugar, onde ambas se encontram, fica a casa do Senhor. Então agradecemos a todos que tornaram isso possível. A próxima parada é no nordeste dos Estados Unidos, no templo de Hartford, Connecticut. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo no domingo 20 de novembro. Venham, venham. Como vai? Você gostaria de nos ajudar hoje? Vocês são tão corajosos. Enfrentaram este frio. Deus os abençoe. O próprio Salvador é a pedra de esquina desta obra e da igreja. Então, há um simbolismo aqui.
E isso é maravilhoso. O templo de Hartford, Connecticut, atenderá cerca de 27 mil membros da Igreja de Connecticut, do oeste de Rhode Island, do oeste de Massachusetts e do leste de Nova York. De volta ao oeste americano para a dedicação do templo de Star Valley, Wyoming. Este é o primeiro templo construído no estado de Wyoming. O elder David A. Bednar, dos 12, dedicou o templo na pitoresca Star Valley, em 30 de outubro. Na companhia da esposa Susan, que cresceu em Star Valley, ele realizou a cerimônia de assentamento da pedra angular com o auxílio de muitos outros, inclusive de Barbara Perry, viúva do elder L. Tom Perry. A irmã Perry também é de Star Valley. Bem, nós esforçamos ao máximo e estamos contentes que alguém virá depois de nós e se sairá ainda melhor. Mas creio que participamos dessa cerimônia com o espírito correto. Amamos vocês. Obrigado por terem se agasalhado e vindo aqui hoje. Obrigado. No oeste montanhoso dos Estados Unidos, haverá 3 dedicações e uma rededicação, todas antes do fim do ano. O templo de Idaho Falls, dedicado pela primeira vez em 1945, foi fechado por mais de 2 anos para uma reforma completa do interior. Será rededicado dia 4 de junho. O templo de Tucson, Arizona, será dedicado em 13 de agosto. A visitação pública ocorrerá entre 3 e 24 de junho. O templo de Meriden, Idaho, a oeste de Boise, será dedicado em 19 de novembro. E o templo de Cedar City, Utah, será dedicado em 10 de dezembro. Em breve, muitos novos líderes nas organizações de ensino superior da igreja. Na seção Notícias, essa história e muito mais. O elder Christofferson foi o orador convidado da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em dezembro passado e falou do impacto que o livro de Mormon teve em sua vida e na vida dos americanos. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cremos nos relatos de Joseph Smith e de outras testemunhas de que o livro de Mormon foi literalmente traduzido por Joseph Smith, de antigas placas de ouro, pelo dom e poder de Deus. Exemplares raros do livro de Mormon estão em exibição na Biblioteca do Congresso como parte da iniciativa A América Lê, que destaca os livros mais influentes publicados nos Estados Unidos. Para esta Páscoa, a igreja desenvolveu uma mensagem especial para o mundo online. Príncipe da Paz é o conteúdo compartilhável de 2 minutos e meio que proclama a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo. Inclui 8 princípios: paz, fé, esperança, perdão, compaixão, paciência, oração e a palavra de Deus. A mensagem Príncipe da Paz estará no site mormon.org a partir de 9 de abril, disponível em 33 idiomas. Outras mensagens em inglês e em espanhol serão acrescentadas na tradicional Semana de Páscoa. Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência, anunciou a nova liderança da LDS Business College. Temos o prazer de anunciar que o Dr. Bruce C. Cush foi escolhido para ser o 13º reitor da LDS Business College. Ele assumirá oficialmente suas funções em 17 de abril de 2017. Dr. Cush substituirá J. Lawrence Richards, que foi reitor da faculdade por 8 anos. Henry J. Eyring, filho de Henry B. Eyring, da primeira presidência, assumirá o cargo de 17º reitor da BYU Idaho em meados de abril. O elder Dallin H. Oaks, dos 12, fez o anúncio no campus de Rexburg no início de fevereiro. A transição da liderança deve-se à nomeação do reitor da BYU Idaho, Clark Gilbert, que foi designado a liderar a nova organização BYU Pathway Worldwide. Henry J. Eyring era o vice-reitor acadêmico da BYU Idaho quando recebeu o chamado, que incluiu uma visita surpresa de seu filho e de sua nora, que moram em Boston. Harry Reid, senador aposentado dos Estados Unidos, foi homenageado pela J. Reuben Clark Law Society e recebeu o prêmio de reconhecimento por mérito no serviço ao público no centro de conferências em janeiro. O senador democrata de Nevada teve 5 mandatos, foi o líder da maioria do Senado e foi o Mormon em mais alto escalão na história política dos Estados Unidos. Membros dos 12 viajaram para Jerusalém e aqueles que os receberam têm uma mensagem para todos nós. Jerusalém é o centro do próprio mundo religioso. Entre seus antigos muros, encontra-se uma sagrada confluência de fé
que abrange milênios, já que a cidade é o centro histórico e espiritual de várias religiões do mundo. Jerusalém, a cidade, é de imensa importância para os santos dos últimos dias. É a cidade santa, é a cidade terrena de Deus. Foi o cenário dos mais importantes elementos da expiação e da ressurreição, que estão no âmago do plano de salvação. O Elder Jeffrey R. Holland e o Elder Quentin L. Cook foram ao centro da Universidade Brigham Young, em Jerusalém, na Terra Santa, com o Elder James J. Hamula, dos 70, e acompanhados por uma delegação norte-americana de líderes rabínicos do judaísmo e amigos da igreja. O Jardim Memorial Orson Hyde, dedicado em 1979, tem 5 hectares e fica no Monte das Oliveiras. Ele nos lembra da oração dedicatória que foi feita há 175 anos. Orson Hyde suplicou ao Senhor que os judeus retornassem e que Jerusalém fosse sua capital. O propósito de nossa vinda a esse jardim, creio eu, é duplo. O primeiro é ter a chance de relembrar esta incrível oração que Orson Hyde proferiu. E o segundo é dar continuidade à amizade entre judeus e santos dos últimos dias, que rendeu maravilhosos frutos durante esta viagem. Há muitos anos, o fortalecimento do vínculo entre os líderes da comunidade judaica e da Igreja Sud criou um alicerce de verdadeira amizade e, com isso, nos proporcionou esta oportunidade de reconhecer e participar juntos deste evento em homenagem a Orson Hyde. Robert Abrams, que teve 4 mandatos como procurador-geral do estado de Nova York e que é um grande amigo da igreja, é central nessa relação interreligiosa. Há tantas coisas que essas duas comunidades têm em comum. Há o forte compromisso com a família, o forte compromisso com a educação, o forte compromisso com a caridade, com a doação filantrópica, o forte compromisso de ajudar pessoas que encontram-se em dificuldade e aflição devido a terremotos, furacões ou tsunamis. Nossa gente, em ambas as comunidades, supera todas as expectativas. Vocês são um povo incrível. Somos tão parecidos e, mesmo assim, nunca paramos para realmente pensar e ponderar como o povo mórmon é amoroso, atencioso, interessante e único. O Elder Holland leu um trecho do livro de Mormon hoje na cerimônia, e eu nunca li o livro de Mormon. E a linguagem do livro de Mormon, da Bíblia, a forma como ele a utilizou para demonstrar que este é o lugar onde os judeus precisam voltar, foi mesmo impressionante. Depois eu disse ao Elder Holland, eu vou voltar. Presumo que, por meio do site da Amazon, possa comprar um exemplar do livro de Mormon. Ele disse, não faça isso, vou lhe enviar um. O centro da BYU em Jerusalém e o Jardim Memorial Orson Hyde ficam próximos a importantes locais da história religiosa de Jerusalém. É uma mensagem ao mundo trabalharmos juntos para continuar a espalhar a boa vontade por meio do serviço humanitário em todo o mundo. Isso pode inspirar outras pessoas, outros países, outras religiões a fazer o que a Igreja Sud e a comunidade judaica vem fazendo há muito tempo. Em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, expressamos nossa gratidão e nosso apreço. Elder Cook, isso é uma bênção, uma bênção. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou a Igreja no Mundo, abril de 2017. Para assistir online à Igreja no Mundo, acesse o site saladeimprensamormon.org.